noite, tudo bem com vocês? Dantas, uma vez mais aqui no podcast Café e Conversa, mais uma edição para você que está aí do outro lado nos assistindo, aí, os internautas, amigos, parceiros, que Deus em Cristo possa te abençoar. Quero convidar você não somente estar comigo, mas também compartilhar, convidando aí os seus amigos, amigas, papai, mamãe, enfim, todos quanto puderem estar conosco, porque hoje nós temos uma convidada para lá de especial, onde nós vamos falar aqui de saúde, nós vamos falar de qualidade de vida, nós vamos falar do bem-estar do corpo, a doutora Alessandra Armani. Boa noite, doutora. Boa noite, tudo bem, Dantas? Tudo ótimo. Prazer estar aqui, obrigado pelo convite, obrigado aí pela oportunidade de falarmos um pouco mais de bem-estar, saúde, e é sobre isso. É isso aí. A doutora Alessandra, eu a conheço aí, já fazem aí aproximadamente 5 anos, né? E eu conheci através de amigos, e eu a tenho como uma grande amiga, uma irmã, uma parceira, pessoa que sempre tem nos aconselhado, tem falado comigo, tem me dado bons direcionamentos, e de igual modo a gente tem procurado fazer com reciprocidade também, né, para que a vida dela continue sendo essa bênção. Doutora, é um prazer tê-la aqui conosco nesta edição do podcast Café e Conversa. Sim, sim. Você está vindo de Alphaville. Alphaville. Pegou muito trânsito? Um pouco. Entraram por dentro de comunidade. Entramos, mas é bom passar pela comunidade também. O Waze colocou por dentro de comunidade. Era só pegar direto, Marginal, Castelo Branco, Marginal Tietê, Marginal Pinheiros, Estrada de Itapecerica. Mas, graças a Deus, chegaram em segurança. E o Waze, às vezes, ele gosta de fazer a gente dar uma voltinha também, né? Dar uma voltinha pra gente ver, conhecer, e é sobre isso. Pessoal, já que nós estamos ao vivo, aqui é um bate-papo, café, conversa. Dantas é um amigo. Começou sendo um paciente, se tornou um amigo, um irmão, uma pessoa aí do bem, uma pessoa que está sempre buscando aí auxiliar o próximo. Hoje é proprietária de uma clínica, sócia proprietária de uma clínica de estética. Sim. Qual que é o nome da clínica? EDC, Essência Divina do Corpo. Essência Divina do Corpo. Sim, isso. Para que as pessoas que já estão entrando, logo no final nós vamos falar novamente, né, o endereço eletrônico, né, as redes sociais, sim. Mas podemos já também falar aí para os nossos internautas, para já estar se conectando aí na EDC. Como que acha você? Através das suas redes sociais? EDC, Essência Divina do Corpo. Vai estar lá no Instagram, ou doutora Alessandra Armani, ou Alessandra Armani. A maior parte das pessoas vai pelo Essência Divina do Corpo. Não tem erro. Vamos lá. Doutora, eu tenho conhecido um pouco da sua história, né, de transformação de vidas. Vejo pessoas que adentram a EDC e saem de lá depois de um tempo, né? Não no primeiro dia, mas depois de sessões, sai de lá totalmente transformada. E a minha pergunta é, você já vem de uma família, da sua juventude com essa ideia da estética, ou você a conheceu a estética já um tempo depois? Como é que foi? Na verdade, eu venho de uma família pobre, né? Bem pobre, bem simples. Fala bem da sua família aí. Bem humilde, né? Minha família é uma bênção, um projeto de Deus aí foi pra minha vida. Minha mãe e meu pai. Então, assim, eu comecei a trabalhar muito cedo na roça, carpindo soja, carpindo cana. Então, assim, eu não nasci doutora, não nasci pronta. A gente aprendeu a buscar e a estar pronto, essa é a verdade. E acelerando um pouquinho à frente, o método de emagrecimento 5 em 1 lipo sem corte é criação minha. Sou a mentora do método, a autora do método, né? E o método 5 em 1, por isso que a gente trabalha com garantia e resultado positivo para todos os pacientes. Eu criei o método, na verdade, primeiro foi para mim, depois acabou expandindo para as outras pessoas. Você é conhecedor do método, você sabe do que eu estou falando. Perfeito, vamos falar daqui a pouco. Eu quero entender mais da sua história, da sua juventude, da sua família. Sim. Você veio de qual cidade, estado? Sou de Assis. Assis, estado de São Paulo. E lá uma vida sofrida? Como lá você... uma vida bem, como posso dizer, é uma vida bem simples.
As pessoas trabalham... Hoje a cidade até é uma cidade um pouco mais evoluída, mas as pessoas trabalham muito, a maior parte era tudo rural, né? Trabalhei bastante tempo. Muito corte de cana lá? Tem muitas usinas? Cana minha mãe não deixava cortar por causa que tinha medo do facão, né? Mas deixava a gente pegar enxada para carpir. Usina, verdade, tem muita usina. E é sobre isso. Meu pai, ele era construtor. Então, assim, a minha mãe, ela era costureira. E é sobre isso aí. Então foi um salto, 360 graus, né? A mudança de vida. Aí você veio para São Paulo. Sim, só que para 360 graus você tem que ser muito valente. Ainda mais a gente que é menina, né? O feminino. Você tem que ser muito valente, você tem que passar por muitas barreiras, por muita dificuldade, muito frio, muita fome, muita escassez. É tudo no cotidiano para você chegar onde chega. Ninguém chega sentando, comendo picanha, comendo um chorizo, já da noite pro dia. Então é uma coisa bem... Teve um processo aí, gente. Imagino que vários desafios, né? E na verdade os desafios da vida, ele nunca foi para nos barrar, mas sim para desafiar o nosso potencial. Sim. E o fracassado não é aquele que tenta e não conseguiu, é aquele que nunca tentou. Isso é o verdadeiro fracassado, né? E por mais que você fracasse, você tem que tentar de novo. Exato. Por mais que você caia, não importa quantas vezes. O importante é se você vai se levantar. A pergunta é, eu caí, mas você vai se levantar? Exato. É o levantar. Se você for se levantar, tá tudo certo. Não importa se você tá no vermelho ou não. Vai se levantar? É isso que nós estamos aqui falando Thomas hoje. Edison, ele teve 1.030 obras, né, idealizadas por ele. 1.029 falhou, mas a lâmpada que nos ilumina está aí e destacou. Então, 1.029 falhou. Imagine o Thomas Edison se ele tivesse desistido em 1.029 obras. Né? Ele não teria chegado a que destacou, que é a lâmpada. Então, é importante que as pessoas entendam que não é a primeira vez que você vai emplacar em algo. Não. Você vai ter dificuldades. É o que a Bíblia diz, batei, batei e abrir-se-vos-á. Então você vai bater e em uma hora a porta se abre. É assim, doutor? E esse bater, quando ela se abrir, não quer dizer que você vai ter sucesso logo de cara. Não quer dizer que você já vai, estourei logo de cara. Às vezes tem um processo. Tem pessoas que alavancam com 2 anos, 5 anos, 10 anos, 6 anos, 1 ano, não importa. O importante é que quando você bater, essa porta abrir para você, você insista. Porque você bateu tanto para a porta abrir, quando ela abre, você fala, nossa, mas eu achei que era totalmente diferente. Como eu acabei de dizer, nós não nascemos pronto. Nós nascemos e vamos dia após dia progredindo, crescendo, evoluindo para entender quem seremos e como seremos. É isso. Bacana. Agora me diz uma coisa, doutora Alessandra. Vamos lá. Você falou que desenvolveu o método 5 em 1 Sim. primeiro para você. Sim. O que estava acontecendo com você para que você entendesse que estava precisando esse método 5 em 1? Me fale um pouco de como você entendeu a necessidade de desenvolver esse método 5 em 1 para você. O método 5 em 1, ele apareceu na minha vida, ele nem tinha nome ainda de 5 em 1. Mas ele surgiu na minha vida porque eu estava acima do peso e estava passando por um processo de separação, traição, baixa autoestima, filhos para cuidar, para orientar, filhos adolescentes, algumas preocupações com o meu filho mais velho, que já estava com 20 anos, 21. E no meio de tudo isso, eu acabei fazendo o quê? Engordando. Então, assim, às vezes você olha, é fácil eu falar, emagrece, faz uma dieta, faz um regime. Só que por trás de toda essa gordura, de todo esse acúmulo de localizado ou estocado, ou uma subcutânea, ou uma visceral, tem um trauma, tem uma dor, tem um problema emocional. Então, atrás de tudo isso, mas essa gordura é porque a pessoa comeu demais. Não é. É porque o emocional dessa pessoa não está bem. No meu caso, eu estava péssima. Aí, o que eu fazia? Comia. Comia, trabalhava já na área da estética, porém comia. Até quando eu me vi em mim, estava com quase 100 quilos. Chegou a estar à beira de uma depressão, doutora?
estava praticamente à beira de uma depressão. Estava. E quando a pessoa está depressiva, graças a Deus eu nunca tive, espero não ter, né? Mas eu ouço pessoas que já tiveram, né, na depressão, outras que estão à beira, outras que vivem nesse estado de depressão, e o mundo se torna um mundo preto e branco. Ela não tem mais um mundo colorido e nem tem vontade de viver, né? Então eu imagino que você foi uma heroína nesse momento, dizer assim, gente, basta. Eu não vou mais viver esse momento que eu estou vivendo. Eu preciso dar uma mudada de história da minha vida. Isso. Esse start, na verdade, na minha vida, aconteceu num dia, 10 horas da noite, quando eu passei por um espelho, que eu nem olhava mais para o espelho, eu passei por um espelho e me vi de relance. Quando eu me vi de relance, eu resolvi voltar. Porque quando você está passando por um problema emocional seu, um problema emocional familiar, conjugal, sentimental, financeiro, você acaba se deixando, você se perde de você mesmo. E eu acabei me perdendo de mim. Então eu me vi de relance e voltei. Falei, nossa, essa sou eu? Porque até então para mim estava tudo normal. Usando 38, 40, 44, 46. Quando eu vi que o negócio ia pro 50, eu falei, eita meu pai do céu. Aí eu voltei, olhei no espelho, falei, não pode ser eu. E naquele momento eu falei, eu vou mudar a minha história. E o incrível de tudo é que às vezes a gente tem algumas experiências sozinho. E eu estava sozinha na sala, que era quando a clínica começou, hoje ela está em Alphaville. Mas quando ela iniciou dentro de um quarto de um apartamento que eu morava. Então tem todas as fotos da clínica, o início dela, que para mim é muito importante. Sim. Era um quartinho muito pequenininho, comecei ali, a minha primeira sala de consultório. Então a EDC não começou essa potência que é hoje. Não começou em Alphaville, a EDC começou dentro de um quarto de um apartamento. É porque tem pessoas, doutora, que elas pensam que para começar uma mudança de vida, um projeto de vida, precisa ter muito dinheiro ou precisa já começar gigante, né, no mundo dos negócios. E na verdade quem nasce gigante é monstro, né? E monstro não existe, logo é uma fantasia. Então eu olho para você, olho para os que aqui estão na sala e vejo pessoas grandes, pessoas bem nutridas, né? Mas um dia todos nós mamamos no peito das nossas mães. Sim. Né? Nutriu, cresceu. Então no mundo dos negócios também é assim. Sim. Você começa pequeno, vai nutrindo e daqui a pouco você se torna grande se não desistir. E algumas percas, eu imagino, você vai falar se eu estou errado, pode falar. Eu imagino que nesse período de pequena para onde você chegou, já pensou em desistir, já passou por desafios, já houve percas, já houve frustrações, algumas coisas deram errada, mas você falou assim, não, o desistir não é para mim, eu vou prosseguir. Como é que foi? Na verdade, o desistir é uma palavra que, por mais que a pessoa fale assim, desistir para mim nunca, vencer sempre, foco sempre, fé sempre, força sempre, eu concordo com todos vocês, concordo até com essa palavra na minha vida também. Só que a palavra desistir, ela vem principalmente no momento da dificuldade, principalmente no momento das barreiras e dos obstáculos. Então, para mim, várias vezes veio, desiste, você não vai para frente, não vai fluir. Vou falar de um exemplo. Quando eu comecei no apartamento da minha casa, eu coloquei uma maca do lado da outra, que era um quarto, né? E comecei trabalhando ali. Então tinha dia que eu não atendia ninguém. Tinha dia que não vinha ninguém para fazer nenhuma limpeza de pele. Eu poderia desistir ali. Mas eu olhava a sala e falava assim, eu não posso desistir. Porque eu lutei para estar ali, eu lutei para fazer aquilo ali, eu lutei para conseguir aquilo ali. Mas só uma maca, uma cadeira e o produto? Só isso. Foi assim que a gente começou. Só que quando, voltando um pouquinho lá na minha chegada em São Paulo, saindo do interior e vindo para São Paulo, quando eu vim para cá, eu vim com meus filhos, né? Eles eram pequenos, eu cheguei aqui no ano de 2000, faz 25 anos, vai fazer agora em agosto, 25 anos que eu estou aqui. Eu cheguei, você trouxe o quê, doutora Alessandra Armani? Trouxe só os meus filhos, e de alimento, eu lembro muito bem
que eu trouxe um feijão, pacotinho de feijão, um fubá e uma lata de óleo. Não e tinha você naquele mais. momento era mãe e pai. Era mãe e pai dos meus filhos e responsável, porque você está tirando os seus filhos do interior e trazendo para uma cidade grande que você não conhece nada. Você não conhece nada. Deixa eu me dirigir aos meus colegas internautas e dizer que esse Café e Conversa tem uma parceria com a Alfa Dantas Consultoria. E você que está do outro lado e ainda não conhece a Alfa Dantas Consultoria, você vai entrar aí, seguir a página da Alfa Dantas Consultoria e conhecer todos os nossos produtos. Hoje eu quero falar especificamente de um, que é a recuperação de crédito. No Brasil nós temos 84 milhões de brasileiros com nome no SPC e no Serasa. E eles não sabem como reverter esta situação. A Alfa Dantas Consultoria, com seu grupo de advogados, com seu corpo jurídico, tem a especialização de recuperar o teu nome, o teu score, o teu rate e também da tua empresa. Portanto, clique no link da nossa bio e conheça o nosso time de consultores para resolver o teu problema antes mesmo que você pague as suas dívidas, tá bom? Voltando com a doutora Alessandra. Doutora Alessandra, então você é realmente um milagre aí nesse negócio da superação, né? Agora, o mais difícil, doutora, eu sei disso porque isso aconteceu comigo, é ser desacreditado pelos que estão em volta, que é a nossa própria família, né? Sim. E as pessoas que nos conhecem, eles vão desacreditar porque sabem as nossas forças, Sim. as nossas limitações, as nossas origens. Sim. Aí vai olhar e fala, pô, te deu uma febre, essa febre vai passar. Mas graças a Deus que essa febre, quanto mais coloca o termômetro, está mais aquecida ainda. Sim. Vontade de vencer, então Sim. fala. Vontade de vencer, é sobre isso mesmo. Nós temos pessoas que te motivam a seguir e temos aquelas que vai te desmotivar a parar. Querem que você para. E no nosso meio familiar é o que mais tem. Eu costumo comparar com a semente, né, que cai na beira do caminho, a que cai na areia, a que não vingou, a que não teve produção nenhuma. E sempre vai. Pessoas que não crescem, elas também querem te podar. Pessoas que não alavancam, elas também elas querem te barrar. Elas querem te fazer parar a todo custo. Mas aí cabe a você, a ouvir o que é bom e não dar ouvido àquilo que você sabe que não vai te agregar. O meu pai, ele tinha mania de falar, né? A gente tem que seguir em frente, não importa quem confie na gente. A minha mãe, pode ser que ela esteja vendo agora, eu fico um pouquinho chateada. Mas a minha mãe, ela tinha hábito de dizer, tá sonhando muito alto, se dê por contente disso, daquilo. É muito sonhadora e eu sempre fui mesmo. Vai lá, vai fazer o quê lá? E vai levar as crianças junto, e isso e aquilo. E deu bom, deu certo. Hoje a minha mãe, ela me vê em todos os lugares que ela me vê e para todas as pessoas que ela conversa. Quando as pessoas falam, nossa, sua filha, ela fala, minha filha é o meu orgulho. Minha filha é o meu orgulho. Então, assim, só que se antes eu fosse ouvir o que ela dizia, não, é muito sonhadora, para de sonhar, é uma preocupação de mãe. Mas a gente tem... Porque, doutora, eu imagino que a origem da sua família é uma família limitada. Sim. Então, o que acontece? A sua mamãe, ela vai estar dizendo assim, cara, você pode se frustrar Sim. com tanto sonho, porque todos nós chegamos até aqui. Como que você quer romper? Sim. Né? Então, ela, de certa forma, era um cuidado dela, né? Para que você não tivesse uma decepção, uma frustração maior. Sim. Então, ela dizia, olha, não sou... E o meu pai já não. Meu pai já era bem tipo... Vai que vai dar certo, vai que eu tô com você. Se não der certo, volta. Se quebrar a cara, volta de novo. Então, era um equilíbrio, né? Um falava um pouco para ir e o outro segurava um pouco. Mas o dia que eu decidi, estava decidido. E eu sei que o Senhor estava comigo. E nós vamos lá. Aí você fez esse método pensando primeiro em você. Sim. E como que você se viu depois do resultado? Qual foi minha autoestima mudou, tudo mudou. Eu evolui muito para mim mesmo primeiro, né? Quando a gente começa a emagrecer, o método para mim, eu fiz ele durante 22 dias, eu já tinha perdido 14 quilos em 22 dias.
Então, assim, pra mim, eu fui mudando tudo. Porque até então, quando a gente não está bem consigo mesmo, a gente acaba usando sempre aquela coisa, ou uma rasteirinha, ou uma calça, uma camisa grande, uma camiseta grande, sempre tentando esconder, sempre tentando evitar mostrar para as pessoas que você mudou, que você engordou, que você não está bem. E uma outra defesa da gente quando está gordo, quando nós estamos acima do peso, ou quando nós estamos com gordura estocada, localizada, subcutânea no nosso corpo, a gente sempre fala, engordei, mas quando eu quiser emagrecer, eu emagreço. A gente tem sempre umas desculpas e umas respostas para não nos frustrarmos e não nos machucarmos com os olhares das pessoas. Porque só da pessoa olhar, às vezes nem está olhando para nós porque engordou, mas a gente já deduz. A frustração é tanta, a preocupação, o desconforto, a tristeza, a angústia, seja o que for que levou você, eu sei do que me levou na época, que faz com que tudo que as pessoas olhem para você ou fale seja relacionado a esse corpo, seja relacionado a essa gordura. Às vezes a pessoa nem quis te criticar em nada, mas a gente fica tão na autodefesa, a gente fica tão ali naquele limite nosso, que a hora que a gente fala, se a pessoa falar alguma coisa, eu já vou rebater aqui, por conta da preocupação do nosso corpo, como a gente está, por conta do emocional, por conta da situação, às vezes é por conta de filhos, às vezes é por conta de marido, Eu por já conta ia de falar tantas sobre coisas. isso, doutora, sobre filhos. Vamos Sim. lá. Tem pessoas que colocam a culpa, né? Eu engordei porque depois que eu passei a ser mãe. Né? Não condiz, né? Porque lá na clínica chega muito mesmo. Eu tenho bastante paciente que fala assim, doutora, eu vim aqui para você me ajudar porque olha o que meu filho fez comigo. O filho não fez nada com você. Foi você mesmo que fez isso com você próprio. Porque às vezes eu costumo brincar muito com as pacientes, porque às vezes a criança está pedindo maçã e a mãe está comendo massa. Você entende? A criança está falando maçã, e a mãe está enchendo a barriga de massa. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, entende? Aí eu brinco com as pacientes, falo, não foi o filho, foi você mesmo, num estágio seu. Então a criança não tem nada a ver com isso. E isso não quer dizer que uma pessoa que já está acima do peso, que é mãe, ou que seja homem, mas tem uma idade já, digamos, acima dos 50, que essa pessoa não possa se cuidar, né, doutora? Porque tem pessoas que se entregam, né, por causa da idade. Eu tô com uma paciente minha lá, não vou citar nome, ela tem 74 anos, ela fez o emagrecimento, tá fazendo o bumbum dela, tá fazendo o rejuvenescimento. Paciente minha mais velha que eu atendi, 80 anos de idade. Porque fez a idade tá na mente, né? Tá na mente, tá na mente. O corpo, essa matéria aqui, a pele, o adiposo, ou a epiderme, ou a derme, isso aqui simplesmente, uma hora ou outra, ele sempre vai mudar. O nosso corpo, matéria exterior, ela vai mudar, o tecido vai mudar, a pele vai mudar, a fibra vai romper. Agora, a sua mente, ela tem que permanecer. Você vê que tem pessoas de 80 anos fazendo atividade física e tem cara de 20 anos sentado no sofá, jogando videogame. Então, assim, é uma coisa meia... não bate. Você desconexo, entendeu? né? Não bate. E, doutora, vamos lá. Você fez o procedimento, se viu mais jovem. Sim. A autoestima lá no teto. Lá em cima, batendo em alta, sim. Aí você, então, começou a investir agora para um retorno financeiro. Na verdade, os pacientes que eu já fazia drenagem, então mesmo estando gorda, já trabalhava com estética, as pacientes que vinham para drenar começaram a ver o meu corpo mudado. Aí falavam para mim assim, eu ainda nem era doutora, era só esteticista, hoje eu sou biomédica, e falavam assim, Lê, bem assim, Lê, o que você fez para emagrecer? Eu falei, eu estou criando um método, não sei o nome dele ainda, mas é 5 junção de coisas que eu ajuntei e fiz e está dando bom. E a minha paciente era uma gerente do Bradesco, a Grazi, e ela falou assim, tem como trocar a drenagem que eu paguei pelo método que você está criando? Eu falei, tem, mas ainda não tem nome, pode ser? Pode. Aí eu comecei a fazer ela, fiz ela, e nesse mesmo ano que eu fiz ela, quando o método começou, que já tem 10 anos, vai para 11 anos, o Bradesco todo de Osasco, Cidade de Deus, começou a fazer. Foi aí que o 5 em 1 foi criado, porque eu fiz uma advogada que também era do banco, e essa advogada falou, tem nome? Eu falei, não tem, eu faço isso. Ela falou, não, então são 5 coisas. 5 coisas é 5, em uma sessão é 1.
Aí ela chamou o NPI, aí entrou o trabalhar também do Senhor. Aí entrou Deus colocando as pessoas certas. Que bom que você atribui isso a Sim, Deus. Sim, porque aí entrou a mão de Deus. Porque eu não sabia nada, sabia o que eu tinha feito por mim, para mim mesmo, entende? E as pessoas começaram a querer fazer. Aí essa advogada falou, não, tem que registrar, mas aí tem que chamar o NPI. O NPI tem que ver o que é, relacionado a quê? A massagem, a modeladora? O que é isso? Isso com isso? O NPI veio, Deus honrou, Deus bradou. Às vezes as pessoas perguntam assim, doutora Alessandra Armani, você é crente? Eu costumo dizer que eu não sou uma pessoa religiosa, mas eu sou espiritual. Eu creio no Espírito Santo, eu creio em Deus, eu levanto por Ele, ando por Ele, vivo por Ele, sou o que sou, cheguei onde cheguei, é tudo por Ele. Então a gente precisa dele. Romanos 11:36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Isso mesmo. Doutora, vamos lá. A EDC com o método 5 em 1 já tem quanto tempo? A EDC com o método 5 em 1, ela está há 15 anos. 15 anos. Nesses 15 anos, eu conheço, né, há 5, e sei que vem gente de todo o Brasil e fora dele para o método. Sim. Mas dentro desses 15 anos, quantas pessoas aproximadamente já foram beneficiadas pela transformação através do método 5 em 1 na EDC? Olha, Dantas, só o método 5 em 1 Lipo Sem Corte, sem os outros, que a gente trabalha com 28 protocolos. Só o método 5 em 1, esse ano de 2024 a gente não fez ainda nenhuma contagem, mas até 2023 a gente tinha feito a pesquisa aí, era até a Isa ainda que trabalhava com a gente na parte administrativa, fez um levantamento, a gente já tinha batido 57 mil mulheres, 19 mil masculinos. Meu Deus! Fora atores, atrizes, apresentadores, jornalistas, que você sabe que a gente recebe ali o pessoal. Aí dá 55 mil pessoas. Agora pensa 57 mil mulheres sorrindo à toa. Meu Deus! Pensa 19 mil masculino, tudo com o corpo em dia. Doutora, vamos lá. Eu sei que o dinheiro é muito bem-vindo, tá? No nosso trabalho, até porque a Bíblia diz que o trabalhador é digno do seu salário. Mas eu, como profissional da área jurídica e financeira, eu sempre digo para os meus colaboradores que a satisfação dos nossos clientes tem que estar acima do nosso retorno financeiro. Sim. Eu acredito que você segue essa mesma filosofia. O dinheiro que o cliente paga para uma restauração de autoestima, ele é bem-vindo. Mas quando você vê o seu cliente lá feliz, casamentos restaurados, porque com certeza aí tem centenas de casamentos restaurados. Muito. Como que é a tua satisfação? Eu falo muito isso quando a gente vai contratar pessoas, esteticistas, biomédicos, enfermeiros para trabalhar na clínica. Você está aqui pelo dinheiro ou pelo amor ao seu trabalho. Porque você pode se formar para limpar um chão. Você pode ter uma formação de limpar um chão. Você tem que amar limpar aquele chão. Que legal. Você pode se formar para ser um pintor. Você tem que amar pintar. Que legal. Então, eu costumo dizer que, primeiro de tudo, é o amor por aquilo que você faz. O dinheiro, ele é a consequência do trabalho bem entregue. Se eu entregar um trabalho bom para você, automaticamente esse dinheiro vai ser bom para mim. Sim. A satisfação do cliente faz. A gente não pode estar ali pelo dinheiro que você vai ter. Você tem que estar ali para ver um resultado acontecer. Porque aquele dinheiro vem para você, daquela pessoa, da família daquela pessoa, do vizinho daquela pessoa, e o negócio flui. É mais ou menos sobre isso. É interessante que eu vejo que você não tem muito a questão do marketing, tá? Sim. Você não tem a questão do marketing. Imagine você tendo uma equipe de marketing fazendo a divulgação, a história já seria outra. Mas o interessante é que, mesmo sem a divulgação do marketing, para você conseguir esse número tão extraordinário de mulheres e homens... É o boca a boca, um trazendo o outro. É a satisfação. Porque você faz a mãe traz a filha, traz o marido, traz o genro, traz a vizinha, traz a amiga do trabalho, traz o amigo da academia, traz o outro do mercado. E quando você vê, você vê lá. Volume muito grande. É sobre isso. Agora, me diz uma coisa, doutora. Me fala algo assim que te emocionou como profissional. Uma pessoa que chegou lá destruída, né? O seu corpo deteriorado aí pelo sei lá o quê.
e saiu de lá rejuvenescido, e aquilo você falou assim, meu Deus, eu vou levantar por isso, eu vou lutar por isso, eu quero ver vidas sendo transformadas. Certamente nesse número de pessoas, são muitas, né? Mas fale uma ou duas. Uma das, não sei se está vendo a gente agora, mas terá onde ver, né? Bispa Anita Trovão. Bispa Anita Trovão, gente. Minha amiga, gente boníssima. Bispa Anita Trovão chegou na clínica com 185 quilos. Acho que você pegou uma fase dela. Sim, peguei sim. Perdeu ali 85 quilos em menos de 4 meses. Foi muito rápido. Meu Deus, doutor. E eu sabia que ela ia eliminar a quantidade de peso até mais. Só que eu falei, e a pele dela? Porque a barriga da Bispa Anita Trovão vinha no joelho dela, ela andava inclinada para trás, de tão pesado que era. Ela fez uma campanha de 10 anos de oração para Deus colocar alguém no caminho dela para mudar o corpo, o emagrecimento, a história dela. E quando eu conheci ela, eu falei, eu tenho uma clínica em Alphaville, foi numa campanha até que me convidaram para ir e ela estava. E quando eu falei para ela, aparece lá que eu quero falar com você, ela chegou primeiro até com os funcionários no outro dia. Porque ela já estava vendo resposta de oração, né? Estava. Aí, a minha preocupação era só a pele. Só que Deus, ele é tão bom, que até a pele da Bispa Anita Trovão foi, junto com a eliminação, ela foi subindo, regenerando ao mesmo tempo. Então, isso para mim foi algo que eu falei, Deus, até mesmo eu, que estou na área, criei um método, fiquei surpresa. Para mim foi surreal a transformação da Bispa Anita Trovão. Doutora, vamos lá. Você, como biomédica, conhece pessoas que já fizeram a redução de peso através da bariátrica. Sim. Tá? E pessoas que têm resultados bacanas, que nem tem a Jojo Todinho, né? Sim. Ela tem um resultado extraordinário, mas ela tem uma menina de grana e... A Jojo, na verdade, o histórico dela é o seguinte, né? Ela fez a bariátrica e, ao mesmo tempo, ela tem uma condição financeira para fazer várias cirurgias ao mesmo tempo. Então, ali ela lipa, aí ela faz abdominoplastia, então, assim, faz um acompanhamento. Não que a gente esteja falando que o dinheiro, sem o dinheiro você não consiga, mas que o dinheiro, ali no caso dela, não tenha ou dúvida, de qualquer pessoa, é a chave ali para resolver algumas situações, é sobre isso. Agora, também. já teve pessoas que chegou na tua clínica, na EDC, e estava, digamos que na fila para fazer uma bariátrica? Muita gente. E até bariátricos também que engorda e volta lá para emagrecer. Tem isso também. A gente tem bastante bariátrico lá. Que fala, doutor, eu fiz a bariátrica e o meu emocional ficou abalado, porque, querendo ou não, toda pessoa que faz aí a redução, faz a bariátrica, acaba ficando depressivo, depende de alguns medicamentos, aí tem uma queda capilar, aí tem aquele negócio de aceitações, de alimentação, de limitações, e acaba aí descadeando de novo o quê? Sempre ou vira um chocólatra, ou acaba tendo pessoas que viram alcoólatra, e acaba comendo de novo, sobre vários fatores. Aí nos procura. Eu tive esses tempos uma família toda, o pai, a mãe e os 2 filhos. O pai, não vou citar o nome, até um apóstolo, ele, a esposa e os filhos tinham feito bariátrica há menos de 2 anos e engordaram 22, 28 quilos em menos de 2 anos. Então, assim, por conta do quê? Psicológico. Então é meio complicado. Então a gente tem bariátricos e tem pessoas que estavam na fila, saiu, eu vou fazer o método então para ver se funciona. Aí Deus aí salvou da bariátrica. Por exemplo, tem um cara aí bem conhecido na mídia, né, que é o Matheus Ceará, que ele condena veementemente a bariátrica. Que ele fez a bariátrica e ele disse que nunca mais teve saúde depois da bariátrica. É isso que eu ia falar, por conta disso. É por conta disso daí mesmo. Inúmeras coisas acontecem junto. E às vezes a pessoa não tem o psicológico preparado para suportar tudo que vem. Então vamos lá, a lipo sem corte 5 em 1 é um método seguro e não é um método invasivo. Não tem anestesia. Gente, deixa eu voltar para os meus internautas. Sim. E dizer que o Dantas tinha uma barriga de uma grávida. Tinha. De uma gestante de no mínimo aí 6, 7 meses.
E quando eu conheci a EDC, a doutora Alessandra Armani, ela fez a minha avaliação, eu aceitei o desafio e eu já tinha feito tudo que é método para emagrecer. Então, já que ele está falando dele, pessoal, eu vou também fazer aí uma entrevistinha com ele rapidinha. Ele chegou lá também com a autoestima dele Zoada. baixa, chegou também com a pele também Zoada. estava sofrendo da cabeça Aos pés. Aí ele chegou pra gente fazer o emagrecimento e depois já quis fazer rosto, já foi fazendo outras coisas e foi que foi. E a autoestima sua, Dantas? 100%, 1000%. Então veja bem, quando eu conheci, eu já tinha feito diversos métodos. Gente, eu fiz um método chamado Crialipólise, que aquilo é coisa que inventou aquilo foi num dos salões do inferno. A Crialipólise, para mim, inventaram em uma entre-sala do inferno. Porque criou um congelamento, né? Eu sofri demais com aquela crio. Me colocaram ali um monte de negócio me amarrando, me comendo, parecia os cães me comendo, vivo. Uma cuba, né? Meu Deus do céu. E eu fiquei todo machucado, todo dolorido. E perdeu quanto? Zero. E não podia tomar medicação antibiótico porque cortava o efeito, né? Então, o que acontece? Eu sofri bastante. Mas aí, quando eu conheci a EDC, a doutora Alessandra Armani, que ela me apresentou o método, eu, então, comecei e eliminei ali, na primeira sessão de 10 sessões, no primeiro pacote de 10 sessões, eliminei 7 quilos, depois dei continuidade e até hoje eu faço o método, mas por manutenção. E eu me sinto muito abençoado e agradecido a Deus pela tua vida, pela EDC, pelo profissionalismo e a parceria que foi desenvolvida. Sim. Então, nesse período de 5 anos, eu vi muitas pessoas entrarem ali, eu levei muita gente, eu vi muitas pessoas entrarem ali mal e sair bacana. Agora, vamos lá. A EDC não trabalha só com emagrecimento, a EDC também tem outros métodos, como você falou, 28 protocolos. Fala de alguns. A gente tem o turbo ativado, que é o bumbum definitivo, né, pessoal? É um bumbum fixo, não é efeito Cinderela. Bumbum fixo, ou seja, a mulherada tem até uns bobos de uns caras que tá usando agora umas cuecas com preenchimento e umas mulheres que usam calcinha com preenchimento. Então não precisa disso. Não precisa de nada disso, gente, pelo amor de Deus. Às vezes aparece lá na EDC algumas mulheres assim. Estão ouvindo, Jefferson? Aí abandona a calcinha de preenchimento aí. As mulheres aparecem lá, doutora, fala, vai, abandona isso e vamos aí montar um bumbum definitivo. Dá para então também puxar. Não é invasivo. Também não é invasivo e não é nada injetável. Nós vamos trabalhar com pressão, impacto na musculatura, corrente ativada, né? E a plataforma acionada. Depois a gente vem em HG trabalhando para montar aquele modelo, esse modelo redondinho. Esse negócio de verrugas. A gente faz a remoção, jato de plasma PEN é vida, né? Caneta PEN, a gente faz a remoção aí das verrugas, das pintas. Faz também o retroceder, né, que é o rejuvenescimento, também com a caneta PEN. Faz clareamento, fechamento de estria. Estamos agora em alta, trabalhando muito a doença de lipedema, pessoal. Vamos falar um pouquinho disso? Porque, o que é lipedema, doutora? Lipedema é células inflamadas. Celulite é uma coisa, lipedema é outra. E se nós não tratarmos, aí já vira uma linfedema. Então, celulite, a pessoa pode até buscar um recurso estético pela beleza da pessoa. Agora, uma lipedema, aí já é uma doença. Então, assim, a perna, você tem dor na perna, ela incha, você retém líquido, os nódulos, as células ficam todo inflamado. A gente trabalha isso também ali. E não é todo mundo que trabalha ali na área da estética com o protocolo de lipedema. Você fez um procedimento no meu rosto. Qual é o nome daquele procedimento? Transformação facial. Transformação facial. Que é o rejuvenescimento, clareamento, remoção de melasma. Legal. E eu me senti muito bem. Ficou mais jovem. A ponto de pessoas me encontrarem, por exemplo, lá na barbearia do Jota. Lá na barbearia do Jota mesmo, os jovens, os colaboradores lá, quero mandar um abraço, tá? Para a barbearia do Jota. Onde eu faço todo o meu procedimento de barba e cabelo já fazem 9 anos.
E lá os seus profissionais são os melhores de Taboão da Serra, tá bom? E lá eles me perguntaram, cara, o que está acontecendo? O seu rosto está mais claro. E não só eles e tantas outras Sim. pessoas. Então isso é bacana porque o resultado ele é rápido, né? Sim. Na segunda sessão você já vê uma Na mudança. primeira sessão a gente já vê uma mudança. E na segunda semana você já vê uma transformação aí nítida, visível na pele. Porque a gente trabalha muito nutrição. Trabalha também a elastina da pele. Trabalha também a hidratação. Às vezes a pessoa chega lá, não é só com a mancha. Chega com a pele manchada, chega com a pele ressecada, com a pele prejudicada, com as fibras da pele, o HP da pele, todo comprometido. Aí um laser na frequência que faz, um clareamento que faz, a pele já, automaticamente os poros já chupa todo mundo, tudo que é bom para dentro, e já começa a mostrar pra gente aí um retorno aí satisfatório. Tem uma doença na pele, salvo engano, me perdoe se eu falar errado, porque a área é sua e não minha, mas salvo engano, chama hansemia, que é aquela doença que a pele fica toda cheia de manchas, né? O vitiligo, que é algo desenvolvido talvez pelo emocional da pessoa. Pelo emocional tem essas duas doenças que você está falando, tem a rosácea também, que também é pelo emocional. Tem vários fatores alérgicos que vêm do corpo, mas é da parte emocional, da parte da alma. Você consegue ajudar as pessoas nesse sentido? A gente também consegue trabalhar tanto o externo, que é a parte que está afetada externa, e também trabalhar o interno. Eu costumo dizer que na EDC, você está lá, chega lá, você vai até lá, para a gente trabalhar teu corpo, tua alma e tua mente. E não tem como sair de lá sem trabalhar essas três versões nossas. Porque se a gente trabalhar o teu corpo e a tua alma e a tua mente estiver doente, não vai mudar muita coisa. Tem paciente que chega lá e fala para mim assim, doutora, meu marido me traiu e eu quero que você me emagreça, que você arruma o meu bumbum. Eu falo, primeira coisa, você tem que automaticamente curar dentro de si só. Aí a gente vai trabalhar o lado de fora. Então não adianta eu querer deixar tudo bonito pelo lado de fora, se pelo lado de dentro a gente sabe que está tudo desarrumado. É que nem uma casa, você pinta ela toda por fora, só que quando você abre a porta por dentro está tudo fora do lugar. Então lá na EDC a gente costuma colocar o interno no lugar, o externo no lugar e a parte mental também, que é a parte da sua mente também no lugar. Então é um encaixe, é um quebra-cabeça aí, a gente coloca todo mundo no lugar. Agora, eu não sei se você pode revelar, mas eu fiquei até com raiva, logo quando eu comecei a fazer o procedimento 5 em 1 lá na EDC, eu fiquei com raiva. Não só da tua pessoa, mas do procedimento, porque eu gostava muito de comer. Ia numa churrascaria, parece que era só eu que estava lá. E aí você me fez um tal de um truque, não sei o que é no meu estômago, que travou tudo, e eu queria comer e não conseguia mais. E o que foi? Como é que isso acontece? Na verdade, isso aí faz parte do Hoje método. eu agradeço, tá? Hoje eu Isso é agradeço. bom. Na verdade, isso faz parte do método. A gente trabalha com bloqueio, porque automaticamente o aparelho que a gente quebra nódulo de célula de gordura, ele está envolvido no abdômen. Então, quando a gente vem fazendo as manobras no abdômen, o seu estômago está junto com o abdômen. Então, ele acaba sentindo também, ficando aí um pouco contraído. E a gente aproveita aí, come bastante, come. Então, eu falo para as meninas, insiste nessa região, para ir fazendo ali um bloqueio ali na parte do Tanto é que também. hoje eu não vou mais em churrascaria, porque se eu for em churrascaria hoje eu tomo prejuízo. Então, hoje, quando eu quero comprar um churrasco, eu compro uma picanha, asso em casa, porque não tenho mais Não essa... compensa não mais, porque compensa não come mais, não tudo come aquilo mais. Não. Então Não isso é bom, hoje eu entendi, Eu agradeço. tenho pacientes que falam assim, nossa doutor, eu comi um pedaço só de pizza, nossa, eu não acredito que a pizza tive que jogar fora porque eu não consegui comer. Eu falo, melhor você doar para alguém um pedaço do que você colocar para dentro e vomitar, porque vomita, sente desconforto. Doutora, as pessoas que fazem o 5 em 1, você passa um regime, uma dieta? Não passa. Você sabe que não. A gente não passa dieta, não passa regime, já por conta das manobras que são feitas aí na região abdominal. Que bacana. Gente, esse é o podcast Café e Conversa, parceiro da Alfa Dantas Consultoria. Deixa eu falar de mais um produto. Temos hoje no Brasil muitas pessoas com renda informal.
tem um lava-jato, é manicure, pedicure, cabeleireira e às vezes quer comprar um imóvel e não consegue. O sonho de todos nós é ter o nosso próprio imóvel. Então a Alfa Dantas Consultoria tem realizado o sonho de dezenas de pessoas e logo mais de centenas de pessoas que não tinham sua casa própria e hoje tem, através do financiamento e também através da carta consórcio. A Alfa Dantas Consultoria tem a parceria com a gloriosa Embracon. E eu sou um parceiro da Embracon através da Alfa Dantas Consultoria. Então você pode nos procurar através do link da bio. Nosso time de consultores vai te atender. Você vai ver que você vai conseguir realizar o seu sonho de ter a sua casa própria, o seu automóvel, através da carta consórcio. E eu digo, o consórcio Embracon é um dos melhores do Brasil, se não o melhor. Doutora, é um prazer tê-la aqui comigo nesse podcast. Doutora, vamos lá, para encerrar, estamos caminhando para o final. Então, fala mais de mais 2 procedimentos. Vamos lá, você falou da remoção de verrugas, do bumbum turbinado, é isso mesmo? Sim, turbo ativado. Turbo ativado? Sim. 2.0? Fechamento de estria também é uma coisa que as mulheres procuram muito e os homens também. Se bem que hoje, doutora, os homens estão se cuidando tanto ou mais que as mulheres, né? Tem muitos a agenda do ano passado, a maior parte da agenda do ano passado foi masculino. Gente, olha só, eu sou pastor Jorge Dantas, e tem aí dezenas de pastores nos assistindo e irão nos assistir também porque ficará gravado no nosso canal. Falar em canal, se inscreve lá no canal. Café e Conversa, é o sininho que diz, Aciona o sininho. Aciona o sininho, faz alguma coisa. O sininho. Ativa o sininho, segue a página da Café sininho, e Conversa, então faz barulho, aperta aí até o coração ficar vermelho. Tá bom? Então tem centenas de pastores que irão nos assistir. Doutora, lá na clínica, eu vejo que é uma clínica super, mega, hiper, macro abençoada. Sim. Porque, não trazendo aqui para o cunho religioso, mas lá é muita gente de Deus que frequenta a clínica. Sim. E eu vejo lá que tem muitos pastores, muitas pastoras, missionários. Então, os pastores também podem se cuidar, porque eu sou de uma geração, eu tenho 30 anos de ministério pastoral, e eu sou de uma geração que parece que o bonito do pastor era ter a barrigona. A gente até apelidava os... Falava pastor, aí a pessoa já lembrava no caminhoneiro, né? Exatamente, lembrava do tamanho da barriga. E dizia que era o cemitério de frango a barriga do pastor. E hoje, graças a Deus, os pastores têm se cuidado. Tanto é que o número de pastores que morriam de infarto diminuiu, porque começaram a se cuidar. Então, às vezes a pessoa fala que Jesus chamou e não era nem o momento da pessoa ir, né? Não, isso também, tá, pessoal? Então, você, pastor, pastora, membro de uma igreja, a EDC pode te ajudar, até porque a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 3, e versículo 16, não sabeis vós que sois o templo de Deus, e se alguém destruir, Deus a destruirá. Tem pessoas que pensam que destruir o templo, que é o nosso corpo, é só com a maconha, com a cocaína, com o cigarro, com a cachaça. Mas as pessoas destroem também com a gordura, com o sal, com o açúcar, o sobrepeso, a falta de um exercício, o refrigerante. Uma pergunta que às vezes eu falo para os pacientes. O que você está dando para você mesmo? O que você está dando para você mesmo? Se você sabe que a gordura é um veneno, por que você está consumindo? Se o refrigerante é um veneno, por que você está se envenenando? Porque o nosso corpo é uma terra e o que planta ela vai dar, né? Então, os pastores, pastoras, toda a membresia, você tem cuidado de muita gente. Muito. E tem pastores que ficam com vergonha de se cuidar, e eu acho que não é bem isso, né? Nós temos que nos cuidar mesmo, porque representa... Eu acho que até para a pessoa ministrar, porque quando você está acima do peso, você fala, só que aí você quer respirar ao mesmo tempo, você sente fadiga, você sente falta de ar, você quer andar para lá e para cá numa tribuna, você não consegue. Então, assim, até para você servir, o Senhor vai ficar tudo mais leve. Essa é a verdade. Bora emagrecer, pessoal. Doutora Alessandra, estamos finalizando. Temos quanto tempo?
10 minutos? Ainda tem chão ainda. Tem chão ainda. Sim. Fala de mais um método que você gosta de fazer e ver a transformação do cliente. Fala de mais um. O protocolo que a gente está falando, né, da linfedema, que é a eliminação também de célula de celulite, que a gente trabalha com um skin porátil, que é um aquecedor, né? Ele, além dele fazer o derretimento da gordura, o bocal ali é um robô branco, você já viu lá já? Ele é um robô branco, o cabeçote dele é um cabeçote grande e quando você aciona ele, ele tem o ultrassom, que as 3 camadas de onda dele vai lá no interno daquela célula, junto tem a infravermelha que já vai desinflamando aquele local. Eu acho lindo esse protocolo, porque na primeira sessão que a gente já faz, a pessoa já chega lá cheia de furinho, cheio de tudo. Eu tenho até uma amiga minha que está aqui hoje com a gente aqui, pessoal, que ela já até fez o protocolo lá de eliminação de celulite, aí exibidinha do jeito que ela é, já colocou uma calça branca e ó pessoal, desculpa, tá? Ó, vou mostrar, em poucas sessões. Então, assim, isso é uma coisa muito satisfatória para mim. É aí a quebra de nódulo de célula de celulite e o aquecedor aí, junto com o infravermelho para desinflamar a celulite. Vale informar o doutor Alessandro aos nossos internautas, porque eu vejo lá, e a gente precisa informar isso aos clientes, aos nossos internautas, que a EDC não trabalha somente com eliminação de gordura. Não, tem pessoas magras que vão lá para que faz o 5 em 1. Que faz o 5 em 1, porque tem pessoas que pensam, poxa, a EDC só trabalha com o gordo. Não é só com o gordo. O método foi criado para todos, porque a gente trabalha todos os níveis de gordura. Trabalha tanto a localizada, que é o falso magro, trabalha também a estoque, que é a gordura acima abdominal, trabalha a subcutânea, trabalha a víscera também. Então a gente consegue fazer a eliminação desses 4 níveis de gordura no corpo. Então para mim tanto faz ser obeso, ter uma calibragem alta, uma espessura mais grossa de gordura, sim ou não, todas essas pessoas a gente consegue fazer eliminações. Eu sei que você é ética como profissional, não pede para que ninguém deixe de tomar os seus medicamentos, como por exemplo medicamento de pressão alta, sim, medicamento de diabetes e tantos outros medicamentos. Todavia, nesse período em que você tem atendido os seus clientes e visto o resultado dessas quase 70 mil pessoas, entre homens e mulheres, certamente alguns voltaram aos seus respectivos médicos e eles suspenderam a medicação porque não... Sim. Como é que é isso? Sim. Bem falado isso. A gente tem pacientes, até lembrei da Neide. Lembra da Neide, que era uma assessora minha? Lembro, perfeitamente. 65 anos de idade, Neide Regina. Ela foi para fazer o método e depois acabou ficando na EDC. Uma psicoterapeuta, Neide Regina. Ela foi curada de colesterol, curada de pressão alta. Ela foi no médico, pedra na vesícula, foi no médico, fez todos os exames e não deu mais nada depois do método 5 em 1. Aí depois da Neide Regina, os pacientes, sem a gente pedir, começaram a passar no médico também, fazer exame, começaram a trazê-la para a clínica para a gente ver. Olha, doutora, eu fui curado, teve pessoa curada da coluna, pessoa curada da coluna, de diabetes. Sobrepeso, né, doutora? É tudo. Pessoas curadas de dor no joelho, pessoas curadas de artrose. Agora, a pessoa de vesícula, isso daí, colesterol, pressão alta e diabetes, isso aí a gente já não está nem mais computadorizando, porque são bastante. E quando nós falamos logo no início, casais restaurados, né? Famílias restauradas. Casais restaurados mesmo. A gente tem paciente lá que o marido vai agradecer. Olha, doutor, eu quero te agradecer pela transformação que você fez na minha esposa. Tudo melhorou. Melhorou em casa, melhorou na parceria, melhorou no relacionamento, melhorou no sexo, em tudo, pessoal. Isso é bom. Gente, é importante demais. Tem paciente que às vezes não está bem no casamento, já aproveita que a autoestima cresceu, já separa. Tem outras que já tá com o cabelo preso, já fica com o cabelo vermelho. Tem outras que já muda toda a história. A autoestima, ela nos leva a fazer coisas que já estavam dentro da gente para fazer. Então é isso aí, você que está nos assistindo. Estamos chegando aí no final
do Café e Conversa, mais uma edição aqui nesse podcast com a doutora Alessandra Armani. Eu gostaria que a doutora, caminhando para o final, fizesse as suas considerações finais, mandasse um abraço aí para os internautas que seguem a página da doutora Alessandra Armani, como também da EDC. Fique muito bem à vontade, se quiser deixar contato, fique à vontade. Mas antes disso, nós precisamos falar algo, não preciso falar aqui valores. Sim. Mas tem pessoas, doutora, que falam assim, poxa, Alphaville, quando fala Alphaville já vem aquele bicho papão, tudo caro. Um procedimento desse, porque lá você atende o pessoal da Globo, atende o pessoal do SBT, atende o pessoal da Band, jogadores de futebol, né? Vira e mexe, eu chego lá e encontro um monte de gente dessas aí. Sim. Então as pessoas falam assim, gente, é um absurdo, não é para mim. Todavia, gente, olha só, eu encontro pessoas lá desde Alphaville ao Alfavela. Sim. Eu encontro gente lá de toda a região de São Paulo e do mundo. Então, doutora, lá não é somente para as pessoas da prateleira de cima. Não. É um método, até porque você, como mulher temente a Deus, né, sua ganância não é dinheiro, sua gana não é dinheiro. Não. É ver vidas serem transformadas. Então, são valores tem a parte também que a gente sempre abençoa também pessoas, né? A gente acaba abençoando. É que eu não sou muito de propagar. Da minha mão esquerda saber o que a direita faz. Isso eu aprendi com meus pais. Mas a gente sempre abençoa com um pacote, com uma pessoa A, uma pessoa B, que a gente vê que não tem condição e está precisando fazer. A gente acaba sempre abençoando também. E o Senhor Jesus é aquele que toca no coração, fala, faz, e quando Ele fala, está falado, e a gente tem que fazer. Que bacana. A parte do valor, eu costumo dizer que ali em Alphaville faz o dono do restaurante e a cozinheira daquele dono também. Então ali é para todos os níveis e todos os bolsos. Então o valor ele é acessível a todos. Quando eu cheguei ali em Alphaville, até eu me assustei. Ainda falei para Deus, mas estou fazendo o que aqui? O Senhor disse, é aqui que eu vou te colocar. Então a gente assusta, mas quando Deus está no comando de tudo, não importa, Ele vai te dar condição para você fazer, realizar, trabalhar, emagrecer, evoluir. Então o valor do protocolo do método 5 em 1, às vezes tem pessoa que fala assim, nossa, deve ser muito caro. Não é. Ainda mais falando também que veio aqui pelo Café e Conversa do Alfa Dantas, pessoal. Aí você vai ter um desconto aí, até uns 10% de desconto. Por favor, curte aí, assina como é o negócio? Assina o... Não, inscreva-se no canal. Aciona o sininho. Urgente. Até ficar vermelho. E vai lá. De desconto. Meu Deus do céu, é a hora de você mudar, se transformar. Esse é o momento de se livrar desse excesso de peso. Doutor, então, fala aí das suas redes sociais, se quiser deixar o contato, fique muito bem à vontade. Pessoal, a gente, como falou no início, @essência divina do corpo. O celular da clínica é 11 984 56 54 38. Eu quero agradecer o Dantas, quero agradecer a equipe dele que está aqui também, por tudo. A hora que a gente já chegou, pessoal, já tinha um café ali esperando, um pão integral, frutas, sucos. Eu falei, eita Jesus, Deus, Ele é bom e tudo que Ele faz pra gente é perfeito. Então a gente já chegou, fez ali uma refeição, depois já subimos para cá e o Senhor Jesus tem aí direcionado. Então eu quero te agradecer pela pessoa, pelo amigo, pelo profissional, pelo empresário que você é. Pelo pai, doutora. Pelo conselheiro, por tudo que você é. Obrigado, gratidão. Doutora. Gratidão é minha. Eu costumo falar que as pessoas que chegam na EDC são enviados pelo Senhor. E só chega lá quando Deus tem propósito. E não é só de emagrecer, é de também evoluir. Então é sobre isso aí, pessoal. Obrigado a todos. Obrigado às pessoas aí que têm aí nos seguido, que têm curtido, comentado, continua comentando, continua seguindo, continua falando, observando, acompanha tudo da EDC. Arlete, beijo pra você. Arlete trabalha lá com a gente, conhece o Dantas Arlete, é gente boa demais. Olha, Arlete, beijo. Doutora, quero agradecer a você por aceitar o nosso convite. Agradecer também as pessoas que vos acompanham, que é o nosso amigo Slay, a amiga Adriana,
Que Deus em Doutora Cristo Adriana, possa sim. abençoá-los. E vamos marcar, de repente, aí uma entrevista com a doutora Doutora Adriana. sim, Qual que é advogada. qual que é o seu Isso. segmento, doutora? Previdenciário. Olha Nós aí, que precisamos bom. muito, tá bom? Falar de previdência aqui Sim. para os nossos internautas, nossos seguidores. Tem pessoas que têm direito, né, do De LOAS, aposentadoria, de a tudo. aposentadoria. E eu tenho 5 advogados parceiros do escritório. E cada demanda eu mando para para a sua especialização, né? Porque senão fica difícil. E Então às nós vezes a vamos. pessoa que quer aposentar, não é minha área, é essa da minha amiga. Mas às vezes a pessoa que quer se aposentar, ela não sabe nem o caminho que tomar. Às vezes já até passou da época dela pegar o dinheirinho dela e ela nem sabe como fazer. Então é isso aí, ó, doutora Vamos Adriana. marcar Marca, uma entrevista com a bora doutora marcar. Adriana Sim, aí, sim. tá bom? Sim. A gratidão a todos. E é isso aí, gente. Café e conversa, segunda-feira, permitindo Deus. Vamos estar aqui de volta. Quem que vai estar aqui segunda-feira? Cantora Marta Freire. Cantora Marta Freire vai estar aqui no dia 10, louvando ao Senhor, falando a sua história de vida. Eu quero convidar você já a divulgar, porque vai ser coisa boa, assim como foi hoje. Um abraço, Deus abençoe. Obrigada, pessoal.